Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite a todos, que Deus os abençoe em mais esse momento. Vamos então dar início ao nosso culto em honra e louvor ao nome do nosso Deus. Vamos orar, iniciando o nosso culto. Senhor Deus e amado Pai, te somos gratos, Senhor, porque Tu dispõe de meios para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mesmo diante de todo esse contexto, Tu não se apartar de nós e permitir que nos unamos como igreja, mesmo estando tão distantes, cada um em nossas residências. Senhor, nós clamamos pela Tua direção nesse momento, para que Tu direciones todo o louvor, toda a direção, a liturgia desse culto e, sobretudo, que Tu fales conosco por meio da Tua santa palavra. É dessa forma que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Assim afirma a palavra do Senhor. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Até aqui a palavra do nosso Deus, que o nosso Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do nosso inário, o hino de número 17. Deus seja louvado.
Que o nosso Deus seja louvado, realmente nessa noite, por meio de nossas vidas. Meus irmãos, vamos passar para o momento da confissão e da contrição de pecados. Nossa leitura ela se dará do livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 23. Lamentações 3, do 19 ao 23. Onde a palavra de Deus afirma: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente. Por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça aí onde você está. Concentre-se nesse momento e exponha ao Senhor tudo aquilo que você tem feito essa semana, que você reconhece que tem sido falho, que você reconhece que tem sido contra as ordens do Senhor, contra aquilo que Ele pede a cada um de nós. Peça com que Ele sonde o seu coração nesse momento, para que assim você possa se apresentar diante dele de uma forma mais plena, de uma forma mais pura nesse culto. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, grato te somos mais uma vez, Senhor, porque Tu nos dá a oportunidade de podermos expressar a Ti tudo aquilo que estamos sentindo, tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que por vezes traz um certo temor dentro do nosso coração. Porque, Senhor, quando nós olhamos de uma forma mais atenta para as nossas ações, para os nossos pensamentos, nós começamos a perceber, Senhor, como temos sido falhos. Quando lemos as Tuas Escrituras, quando vemos todas as histórias, todos os relatos, todas as orientações que Tu, por meio dela, nos dá, nós percebemos, Senhor, que mesmo sendo cristãos, nós pecamos contra Ti. E diante dessa aflição, diante desse desespero que por vezes quer tomar conta de nós por causa do nosso pecado, nós oramos a Ti e rogamos, Senhor, que Tu lembre-se da nossa aflição. Que Tu te lembres, Senhor, de cada um de nós. E sobretudo, ó Pai, que Tu derrame das Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Porque é isso que nós precisamos a cada momento de nossas vidas. Senhor, a Tua palavra nos afirma que as Tuas misericórdias não têm fim. Que as Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E é por isso, ó Pai, que nos dirigimos a Ti mais nesse momento. Porque nós sabemos que Tu não nos julgarás nesse momento, mas muito pelo contrário, Tu nos darás uma nova oportunidade de termos uma vida mais pura, de termos uma vida santa, de reorientarmos a nossa vida para o caminho da verdade, para o caminho da pureza, para o caminho da santidade, Senhor. Ó Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas omissões, perdoa os nossos pensamentos impuros, perdoa os momentos em que tínhamos que praticar o bem e praticamos o mal. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Porque só o Teu perdão pode nos dar plena segurança de estarmos na Tua presença mais essa noite. Assim nós Te oramos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, então, certos e convictos de que Deus Ele tem perdoado os nossos pecados, vamos continuar e vamos louvar ao nosso Deus nessa noite. Louvá-lo com alguns cânticos espirituais. E eu gostaria de iniciar
dirigindo esse louvor a Deus, dizendo que Ele é a única razão da nossa adoração. É o Senhor Jesus a única esperança que nós ansiamos. Porque ao confiar nele, nós temos a certeza de que seremos ajudados. A salvação que veio por meio de Cristo Jesus é que nos dá a segurança de estarmos na presença do Pai. Vamos louvar ao nosso Deus. És tu a única razão da minha adoração, Senhor. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Meu bom Jesus. Vamos continuar louvando o nosso Deus e dizendo que não há Deus maior, que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior,
Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. Vamos meditar na sua palavra a partir desse momento. Eu gostaria que os irmãos abrissem mais uma vez na carta escrita por Judas. Eu estou fazendo o caminho aqui inverso. Nós começamos do final dela, vamos agora para uma porção central e, se Deus nos permitir, nos voltamos também para a parte inicial dela, com uma outra perspectiva. O pastor Edivaldo pregou também algumas noções referentes a esse texto, de grandes lições para nossas vidas. Vamos então para a carta de Judas, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura que se dará dos versículos 5 ao versículo de número 16. Talvez seja uma leitura um tanto extensa, mas será de bom proveito para vocês compreenderem melhor o que está acontecendo aqui. Vamos para a carta de Judas, como eu disse na semana passada. Você vai ali para Apocalipse, é a carta anterior a Apocalipse. Carta pequenininha, a maioria das Bíblias apenas uma página, às vezes você vira para um lado e para o outro e não encontra, mas é a carta que fica antes do livro de Apocalipse.
Judas, dos versículos 5, até o versículo de número 16. Judas afirma o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, boqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são adoradores dos outros, por motivos interesseiros. Até aqui a porção da palavra que nós vamos meditar nessa noite. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que já temos feito em Teu nome nessa noite. Te rogamos, ó Deus, por iluminação de cada mente que ouvirá essa mensagem, que Tu possas tratar com cada um da forma como Tu queres e nos mostrar, Senhor, a justiça que vem da Tua parte no meio desse texto. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite por meio da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o exercício da justiça parece não ter um padrão no mundo em que nós vivemos. Parece não ter uma orientação a se seguir. Constantemente nós assistimos nos canais de comunicação erros judiciários, decisões realizadas pelos nossos governantes. Às vezes, algum inocente que foi condenado, por exemplo, outras um homicida, um estuprador que foi posto em liberdade por meio de um habeas corpus. Decisões acerca de vacinas ou de abrir ou fechar comércios, e não se há um padrão de igualdade, um padrão de justiça a que se seguir. A boa notícia é que nós cristãos nós temos um juiz justo, um juiz incorruptível, um juiz de leis inalienáveis, um juiz de uma só palavra, um juiz que concorda com a justiça e nada muda sua concordância, um juiz que discorda da injustiça e nada muda a sua discordância.
Um juiz que não vai ser comprado por nenhum tipo de valor, porque ele é o dono de todas as coisas. Um juiz que não pode ser ludibriado por qualquer filosofia, porque ele tem conhecimento e tem sabedoria plena de todas as coisas. Diante disso, nós vamos ver o exercício da justiça de Deus à luz dessas palavras ditas por Judas. Nós já vimos que essa carta é de autoria do meio-irmão de Jesus. Ela foi escrita provavelmente de Jerusalém. Não se sabe a quem foi de fato dirigida, mas a sua leitura nos leva a pensar que seu público era judeu. Judas escreve sua carta num momento de forte ataque. E nós vamos saber que nós tínhamos aqui tanto um ataque político por parte de Roma, como um ataque doutrinário, através de homens que buscavam implantar erros de doutrina, erros teológicos dentro da igreja. Havia um gnosticismo iniciante, que provavelmente foi a semente que se desenvolveu 25 anos mais tarde, e a qual nós vamos ver o apóstolo João combatendo com suas cartas. Diante disso, o próprio Judas ele vai iniciar sua epístola dizendo que foi redirecionado. Ele teria um tema para se propor, mas resolveu falar sobre a necessidade de que os cristãos têm de defender a sua fé. E ver como responsabilidade deles o combater, então, essas sementes doutrinárias erradas que tentam se instalar em seu meio. Mas após essa exortação, que se dá dos versículos 1 ao versículo 4, Judas ele vai buscar confortar também os seus leitores. E ele vai relembrar dos atos da justiça de Deus durante a história. E que dessa mesma forma que aconteceu durante a história, da mesma forma Deus executaria sua justiça sobre esses homens. Ele nos mostra que nós devemos ter em mente que Deus sempre exerce a sua justiça. E esse é o tema que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. O exercício da justiça de Deus. O exercício da justiça de Deus. Quando é que o Senhor exerce a sua justiça? O Senhor exerce a sua justiça diante de 3 circunstâncias, diante de 3 fatos. Primeiro, o Senhor exerce a sua justiça quando há uma incompatibilidade. Quando determinados irmãos não estão compatíveis com a justiça da sua parte. Nós vamos ver isso dos versículos 5 ao versículo 7. Acompanhe comigo, por favor, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja, apesar daqueles leitores já conhecerem a história de quando Deus libertou o seu povo do Egito, Judas ele vai fazer questão aqui de relembrar os seus leitores. Mas a ênfase que Judas quer dar nessa história está no fato de Deus ter exercido sua justiça sobre o seu próprio povo. Ele foi misericordioso, cumpriu a promessa que havia feito de libertar o seu povo da terra do Egito, das garras do povo do Egito. Mas esse mesmo Deus de misericórdia é um Deus de justiça. Havia dentro do seu povo pessoas descrentes. Sim, havia pessoas que não criam em meio ao seu próprio povo. Pessoas que não tinham fé no Deus verdadeiro, mesmo depois de todos os feitos que ele havia realizado para com eles. Logo, havia uma falta de compatibilidade ali, no meio do povo. E aqueles que eram incompatíveis com a fé no Senhor e com as obras do Senhor, esses deveriam ser retirados. Lembre-se, meus irmãos, que Deus ele não aceita impurezas em meio ao que ele santificou, em meio àqueles que ele separou para si. Isso é tão enfático que não há uma acepção, não há uma distinção entre os próprios seres humanos e os seres celestiais. Veja o que ele diz no versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia.
Esse texto, juntamente com 2 Pedro 2,4, são os únicos versículos que tratam da queda dos anjos. Há uma discussão aqui. Uns vão acreditar que se trata do pecado relatado em Gênesis 6, de 1 a 4, em que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Desculpem. Alguns intérpretes, eles deram muita ênfase a esse relato, e essa história se encontra mais detalhada em um livro não inspirado, intitulado por Primeiro Livro de Enoque. Outros acreditam que essa queda tem relação com Isaías 14, do 12 ao 15, e que ela se refere, então, a quando Satanás se rebelou contra Deus, e essa segunda ideia é a que eu prefiro seguir, é a que a maioria dos estudiosos concordam. Mas o fato é que tudo o que não guardar o estado para o qual originalmente foi criado está sujeito à justiça de Deus. Sejam homens, ou sejam anjos, sejam objetos consagrados ao Senhor, ou até nações. Independente de que tipo de objetos, ou de pessoas, ou de seres nós estamos falando, se não estiverem de acordo com os objetivos do Senhor, se não estiverem de fato manifestando a santidade requerida pelo Senhor, eles deverão ser retirados. De tal forma que até nações podem sofrer com isso. Veja que o versículo 7 ele diz, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas traz como exemplo, claro disso, o que o Senhor fez com Sodoma e com Gomorra. Aquelas cidades se corromperam, se prostituíram de tal forma que se tornaram incompatíveis com os propósitos do Senhor. E a única coisa que lhes sobrou foi a condenação do Senhor, o exercer da sua justiça sobre eles. Judas afirma que o que aconteceu com elas nos serve como exemplos da justiça de Deus. De fato, não existe na face da terra nem nos céus governo tão poderoso que não se submeta à justiça do Senhor. Tudo que for incompatível com suas obras sofrerá o seu juízo, seja ele a pessoa mais pobre ou a nação mais poderosa da terra. Sejam políticos, empresários, engraxates ou vendedores, tudo e todos estão debaixo da sua justiça. Então, por mais que nós contemplemos STFs, ou senadores, ou deputados, ou governadores, ou prefeitos fazendo o que fazem, nós devemos ter a consciência de que Deus ele exercerá a sua justiça. Por mais que nós estejamos dentro de um país que tem determinadas riquezas, nós estaremos sujeitos ao exercício da justiça de Deus. Meus irmãos, eu creio veementemente que Deus permitiu até o próprio corona, como Ele permite também outras doenças, para exercer a sua justiça sobre nações, sobre povos. Deus, Ele trabalha da forma como Ele deseja. E Deus exerce a sua justiça da forma como Ele quer. Por isso, tenha a certeza de que tudo aquilo que estiver incompatível dentro de sua igreja, e eu falo igreja, não apenas a igreja local, a igreja presbiteriana do Jardim São Paulo, em Recife, mas na sua igreja como um todo, na sua igreja que se reúne em todo o mundo, tudo que estiver incompatível, Ele exercerá a sua justiça e fará por onde tudo isso ser tirado. Mas ainda há uma segunda circunstância que faz com que o Senhor exerça a sua justiça. E essa segunda circunstância é quando há rebeldia. Nós vamos ver isso a partir do versículo 8 até o versículo 13. O versículo 8 diz: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores.
Judas volta-se agora para os de sua época, para os que estavam semeando doutrinas falsas e erradas, e atesta que cabe a eles a mesma sorte das nações de Sodoma e Gomorra, como ele falou no versículo anterior. E por que ele diz isso? Porque eles são sonhadores alucinados. E os estudiosos concordam que os sonhadores alucinados se tratam de homens que afirmavam ter visões, homens que afirmavam ter sonhos, homens que tinham revelações divinas à parte daquilo que já estava nas Escrituras. Não parece diferente do que nós vemos hoje. Eu até digo que qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. De fato, nós temos uma nova roupagem de homens desse tipo. Hoje pela manhã, mesmo que de forma breve, nós falamos de um vídeo que nós assistimos de um pastor que ele afirmou ter sido curado por meio de animais, de uma galinha, de um galo que estavam falando em línguas. Esses sonhos desse tipo de homem, desse tipo de homens, eles corrompem em vez de santificar. E isso os leva a caírem em pecados sensuais, pecados da carne. Assim também como a rejeitar até o próprio governo, as próprias autoridades superiores, e inclusive a própria autoridade do Senhor. Eles afirmam que seguem com os lábios, mas desobedecem com as suas práticas. Eles eram homens rebeldes que não se submetiam às autoridades, nem dos homens, tampouco de Cristo. Versículo 9, Judas vai afirmar: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E veja que Judas, ele cita aqui de forma inspirada, sem prejuízo das Escrituras, uma passagem de um livro não canônico chamado Ascensão de Moisés ou Testamento de Moisés. Ele está usando aqui uma lenda da época para ilustrar o que ele queria dizer. E antes que cause talvez alguma confusão na sua mente, é bem comum utilizar essas coisas. Hoje mesmo nós, às vezes, utilizamos de livros de ficção para ilustrar alguma coisa que nós queremos trazer à tona, para que nós queremos exemplificar para vocês, para tornar mais claro para vocês, melhor dizendo. E às vezes nós utilizamos de literatura da época. Na época de Judas e dos demais apóstolos, eles tinham também outras literaturas que eles usavam, que eles poderiam também usar como ilustrações, como exemplos. Nesse caso, Judas utilizou a ascensão de Moisés, e mais à frente nós vamos ver a utilização de uma outra literatura. Eles faziam isso também como ilustração, e logo nós devemos entender que o uso dessas literaturas, a partir do momento que Deus ele inspira para que eles registrem com essas literaturas, esse registro ele se torna inspirado, não o livro, mas aquilo que ele registrou no livro se torna inspirado, porque Deus fez isso por meio de sua vida. Mas com essa ilustração, ele quer mostrar que eles deveriam reconhecer as autoridades, assim como o arcanjo reconheceu que não tem poder em si mesmo, mas só Deus tem o poder de repreender. Só Deus tem o poder de eliminar totalmente o inimigo, independente de suas posições. É por isso que Judas vai dizer aqui no versículo 10: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então me parece que são homens que agiam de uma forma desenfreada, por puro instinto natural. Ao contrário do arcanjo Miguel, citado anteriormente, que foi prudente e não declarou juízo infamatório.
Esses homens, eles muito pelo contrário, agiam pela sua própria razão, pela sua própria mente, pela sua própria arrogância de conhecimento e saíam difamando sem nenhum conhecimento, sem apurar as circunstâncias. E é por isso que ele vai dizer dos versículos 11 ao versículo 13. Ele vai fazer aqui algumas comparações até. E veja que ele diz, versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. 13. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E veja que Judas, ele vai resgatar da história, lembrar também da história de muitos personagens ali do Antigo Testamento. Veja que ele traz aqui Caim. Caim, um homem que a inveja e a ira tomaram conta do seu coração, desobedecendo às ordens de Deus. Ele traz Balaão, que fez uma armadilha para os israelitas, trazendo juízo ao povo de Deus, em troca de obter uma recompensa financeira. E daí nós fazemos um paralelo até com o próprio Judas Iscariotes, que em troca de 30 moedas entregou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui da revolta de Corá, compara esses homens, com aquela atitude da revolta de Corá, que com mais de 250 líderes judeus rejeitaram a liderança de Moisés, impondo sua vontade a Deus e ao povo. Por isso, duramente, Judas vai dizer que esses homens são rochas submersas. Você sabe, as pedras, quando são jogadas na água, elas ficam lá no fundo. São homens que vão cair e não podem se levantar. São homens sem nenhum tipo de recato. São pastores ambiciosos aqui. Ele fala que são pastores de si mesmos, pastores que pensam apenas em si, pastores que pensam apenas em lucro, apenas em benefícios. Veja, homens secos, parado, nuvens sem águas, árvores sem frutos. São como ondas bravias que não trazem água limpa, mas pelo contrário, que apenas externam a sujeira que há no mar. Estrelas que aguardam as trevas. Veja como são duras as comparações que Judas faz em relação a esses tipos de homens. A rebeldia, meus irmãos, ela é intolerável ao Senhor. Todo aquele que se rebela contra Deus estará sujeito ao exercício da sua justiça. Sem dúvida alguma. Deus, ele não tolera a rebeldia. Deus, ele não tolera pessoas que se voltam contra ele, principalmente dentro do seu meio. Deus, quando diante de rebelião, ele exerce a sua justiça com todo o poder, com toda a sua força. Mas ainda, meus irmãos, há uma terceira circunstância pela qual Deus ele exerce a sua justiça. E Deus ele exerce a sua justiça quando há impureza. Versículos 14 ao 16. Versículo 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Perceba que no versículo 14, ele afirma que o exercício da justiça de Deus já fora profetizado por Enoque no passado.
E essa é a única alusão a essa profecia, que foi tirada também de um livro não canônico, um livro que tem por nome Enoque, supostamente escrito por Enoque lá de Gênesis 5. O ponto é que, inspirado por Deus, como eu falei anteriormente, Judas ele se utiliza dessa literatura para anunciar que toda impureza sofreria a justiça do nosso Senhor. Todo aquele que é impuro. Deus ele não quer mancha dentro do seu povo. E quando nós vamos olhar, basta dar uma lida ali no próprio livro de Levítico, ou até anteriormente, ali no livro de Êxodo, quando nós vemos todos os relatos também de algumas leis, nós vamos ver como é que ele tratava com a lepra, como é que ele tratava com uma doença, e pessoas que os homens às vezes tinham que até sair mesmo da própria cidade, para um lugar reservado, de tal forma, isso demonstra de que Deus ele não quer impureza no meio do seu povo. E não apenas isso. Veja que ele diz nos versículos 15 e 16. Qual o objetivo? Qual o propósito? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, que andam segundo as suas paixões. A boca deles vivia propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Veja que nós vamos ter aqui várias características impuras. Judas vai como que nomear várias delas para trazer à tona aos seus leitores e mostrar a ele, olha, esses são alguns tipos de práticas impuras que vocês devem estar atentos e que para que não sejam acometidos do exercício da justiça de Deus sobre suas vidas. O que o Senhor quer ao descrever isso é convencê-los do seu pecado e de suas práticas. A impureza será reconhecida por cada uma dessas pessoas. Todas as palavras que um dia proferiram serão expostas. Sejam murmúrios, reclamações, arrogância, bajulação por interesse. São impurezas que o Senhor abomina e que por causa dessas impurezas haverá juízo de Deus. Lembre-se de como Deus tratou o murmúrio do seu povo quando ele estava no deserto, lá no livro de Êxodo. Deus não teve pena. Deus não alisou a cabeça daqueles homens. Era o seu povo. Mas devido ao murmurar, a reclamar de tantas coisas, mesmo estando no zelo do centro do cuidado de Deus ali, Deus disse, esse povo não entrará na terra do Egito. E nós vamos ver ali durante a história que ele extinguiu toda uma geração para que a geração seguinte entrasse na terra prometida. Homens que eram descontentes ali no Antigo Testamento. Homens que andavam também segundo as suas próprias paixões. Logo, a arrogância também é tratada em vários momentos do texto bíblico. Reis foram mortos devido à sua arrogância, em acharem até que estavam acima do próprio Deus. Meus irmãos, como nós devemos estar atentos a muitas dessas práticas. Como cristãos, como pessoas alcançadas por Cristo, nós não estamos livres delas. Quantas vezes você não já se pegou murmurando? Quantas vezes você não reclamou, mesmo tendo comida em casa? Quantas vezes você já, talvez seja uma coisa tão simples, né? Mas quantas vezes você disse, nossa, mas eu tenho muito prato e muita panela para lavar. Era melhor que não tivesse comida para ter pratos sujos depois? Quantas vezes nós não somos pegos reclamando de coisas tão banais, de coisas tão desnecessárias? Quantas vezes nós não somos arrogantes e nos achamos mais sábios do que outro? Ou deixamos de ler as Escrituras, deixamos de meditar na palavra de Deus? Isso também é arrogância. Porque se você não medita na palavra do Senhor diariamente, é porque você se acha mais sábio do que o próprio Deus.
Quantas vezes nós não nos aproximamos de uma outra pessoa, seja no trabalho, seja na escola, ou seja até na própria igreja, por interesse? Porque talvez aquela pessoa tenha uma condição financeira suficiente para ajudar quando você precisar. Porque talvez aquele colega de trabalho, sabe, consiga fazer uma atividade ali para você, ou até na escola, consegue desempenhar ali uma matemática, uma física, alguma coisa assim melhor do que você. E você chega junto ali, bajula, para poder ter interesse, para poder ter benefícios por meio da facilidade que ele tem. Todo tipo de impureza o Senhor abomina. O Senhor não vai aceitar dentro do seu povo. Por causa dessas impurezas, haverá, sim, o juízo de Deus. E diante disso, cabe a nós algumas práticas. A primeira prática que eu gostaria de trazer aqui é que você deve confiar no exercício da justiça de Deus. E eu digo isso no próprio contexto em que nós estamos vivendo. Da mesma forma como Deus exerceu sua justiça sobre falsos profetas no tempo de Judas, sobre nações no Antigo Testamento, esse mesmo Deus é o Deus de hoje. Ele não muda, ele é imutável. Ele também exercerá a sua justiça sobre as nações, sobre os governos, sobre os prefeitos, sobre as autoridades, sobre todo aquele que não tiver práticas que estejam de acordo com a sua lei. Confie no exercício da justiça de Deus. Não deposite sua confiança na justiça do STF. Não deposite sua confiança na justiça do Senado. Não deposite sua confiança na justiça da polícia militar no meio das ruas. Você só deve depositar sua confiança na justiça que vem da parte de Deus, pois só Ele pode manifestar o juízo e a justiça correta e plena sobre todas as pessoas. Uma segunda prática que eu gostaria de motivá-lo é a que você deve manifestar atitudes que são compatíveis com os ensinos do Senhor, para assim você não estar sujeito também à sua justiça. Você sabe certamente que a sua fé, ela é manifesta por meio de suas práticas. Veja, as suas práticas não vão levar à salvação com a fé. Mas a sua fé, ela é manifesta por meio das suas práticas. Portanto, você deve viver de forma que Deus se agrade. Seu corpo é templo do Senhor e cabe a você administrá-lo como tal. Não perca essa sua fé diante de circunstâncias que são acometidas. Busque usar o seu corpo para aquilo que for compatível com a palavra de Deus. Por isso que os seus olhos não se voltem para coisas impróprias. Por isso que suas mãos não se estendam para furtar. Dome a sua mente com relação aos pensamentos impuros para com o sexo alheio. Não participe de conversas indevidas, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja. Se afaste desse tipo de prática. E assim você manifestará, por meio de suas práticas, que não estará sujeito ao exercício da justiça de Deus. Tenham certeza, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não reterá a sua mão quando for exercer a sua justiça. O nosso Senhor Jesus, Ele veio para falar do amor de Deus. Mas quando Ele voltar, Ele voltará para manifestar o exercício da justiça de Deus. Nós temos um juiz justo, incorruptível, de leis inalienáveis, de uma só palavra, que concorda com a verdade e nada muda sua concordância, que discorda da mentira e da injustiça e nada muda a sua discordância. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em quem nós cremos.
Esse é o Deus que exercerá a sua justiça sobre o mundo quando Ele voltar. Que Deus nos ajude a termos atitudes que demonstrem a própria justiça de Deus na terra. A que sejamos luz também para o mundo. Para que assim não estejamos sujeitos à sua justiça. E, por outro lado, que clamemos ao Senhor. Que clamemos, meus irmãos, que oremos constantemente, veementemente, para que Deus ele retorne logo, para que o nosso Senhor Jesus Cristo ele volte logo e exerça a sua justiça diante desse contexto tão perverso, tão injusto, tão corrupto em que nós estamos vivendo. Só assim desfrutaremos de um mundo justo e perfeito. Só com a presença do nosso Senhor, quando Ele voltar. Vamos orar? Encerrando esse momento. Senhor Deus e amado Pai, te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por ter falado conosco. Muito obrigado por ter, mais uma vez, nos lembrado de que Tu és um Deus justo, que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus de juízo e que Tu és um Deus que exercerá a Sua justiça, Senhor, sobre impuros, sobre pecadores, sobre aqueles que são incompatíveis, Senhor. Obrigado por nos lembrar que Tu extinguirás todo o mal que há na terra, toda a corrupção que há nesse mundo. E nos ajuda, ó Deus, a manifestarmos atitude de justiça, a sermos esse braço Teu, amém, aqui na terra. Que o nosso cristianismo seja um cristianismo de justiça e não de corrupção. Que seja um cristianismo que expresse a Tua verdade e não a mentira do inimigo. É dessa forma que nós te oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus pelo que nós ouvimos, por tudo que louvamos e por ter também ouvido todas as nossas orações. Obrigado, meus irmãos, pela presença de todos vocês nessa noite. Que Deus continue abençoando as suas vidas para a honra e glória do nosso Deus. Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe.